Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 22. Mateus 22, nós iremos ler os versículos de número 12 e 13. E disse-lhes: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Podeis assentar. Queridos irmãos ouvintes da palavra de Deus, nós acabamos de ler um trecho da parábola das bodas, contada por Jesus Cristo. Jesus disse que um homem resolveu dar uma festa, celebrar as bodas do seu filho. Para isso, ele endereçou convites àqueles que eram conhecidos dele. Entretanto, estas pessoas, muito embora convidadas, não compareceram à festa. Todos eles fugiram do convite que lhes fora feito. Estas pessoas aqui, irmãos, representavam os judeus, particularmente os fariseus. Pessoas que eram julgadas servas de Deus, religiosas, estudiosas da palavra de Deus. Os convidados nesta parábola específicos, aqueles aos quais foi endereçado inicialmente o convite, representavam os judeus, particularmente os fariseus, que foram preparados desde o Antigo Testamento para a recepção do Messias, tendo eles tido conhecimento dos oráculos de Deus, tendo eles sido advertidos pelos profetas sobre o advento do Messias. Eles eram os convidados da festa. Deveriam eles ter aceito a Cristo, porque para isso foram preparados. Entretanto, a Bíblia diz que nessa parábola estes convidados específicos não compareceram às bodas que o pai do filho celebrou, indicando que os judeus não deram ouvidos a Deus Pai através dos profetas, ou mesmo através de Cristo e dos apóstolos. Os judeus não abriram seu coração para Cristo, e faço menção aos judeus de modo geral, particularmente aos fariseus. Entretanto, irmãos, a parábola diz que o convite foi outra vez emitido, e desta feita endereçado a pessoas que não eram conhecidas daquele pai que estava a celebrar as bodas de seu filho. Estes novos convites endereçados aos desconhecidos representava o convite que Deus está fazendo agora aos gentios, aos não-judeus. A Bíblia diz: Jesus veio para o que era seu, ou seja, os judeus. Os seus não o receberam, e agora a todos quanto o receberem, Ele dá a estes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Inicialmente, Jesus quis revelar-se aos judeus. Se os judeus tivessem crido, a nação de Israel teria sido restaurada e não teria havido a constituição da igreja, porque os israelitas é que seriam os missionários de Deus por toda a terra. Entretanto, como os judeus o recusaram, ou seja, a Jesus Cristo, Deus constituiu a igreja, uma comunidade não definida por um território onde habita. A igreja não é uma comunidade nacional, não é uma nação terrena, mas é o conjunto de todos aqueles que receberam a Cristo, das mais diversas raças, tribos e nações, os quais estão unidos pela fé
e espiritualmente, não fisicamente estão no mesmo lugar, estão em Cristo Jesus. A Bíblia descreve o crente como sendo aquele que está em Cristo, e por isso é uma nova criatura, aquele que está em Cristo, e por isso já não há para ele nenhuma condenação. Portanto, o segundo convite, não é endereçado aos conhecidos, mas aos desconhecidos, representava o convite que Deus agora faz aos gentios, aos não-judeus, aos pecadores, se quisermos falar de modo mais particular, já que os judeus eram o protótipo do religioso, já que os religiosos não querem, os que deveriam querer não querem porque são soberbos, recusam-se a admitir que são pecadores e carecem da graça de Deus. Deus olha para o pecador marginalizado, Deus olha para os demais e os convida para receberem a Cristo e serem salvos. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que este homem celebrou as bodas de seu filho, ou seja, este homem da parábola, que representava Deus Pai. E estes convidados desconhecidos compareceram à festa, às bodas, por pura benevolência deste pai, porque eram desconhecidos, foram convidados por amor, por benevolência, não tinham direito algum, mas estavam ali naquele grande banquete. Entretanto, um dos desconhecidos e convidados lá presentes não estava vestido adequadamente. E alguém dirigiu-se a ele, conforme nos diz a parábola, e disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Quem é este dentre os desconhecidos que foi de fato convidado para a festa, mas não compareceu adequadamente trajado? É aquele, irmãos, que quer ser salvo ao seu modo, quer participar do banquete, professa ser cristão, entretanto quer sê-lo ao seu modo. A festa tinha uma vestimenta padrão, uma vestimenta adequada a ela, aquele homem sabia disso, mas ele era daqueles que dizia: bem, eu vou para essa festa, vou me avantajar dos banquetes que lá são oferecidos, entretanto, vou do jeito que quero. Ninguém manda em mim, ninguém faz a minha cabeça. Este aí seria comparado a um que hoje diz: bem, eu vou à igreja, vou ser cristão, eu gosto dos cultos, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto dos hinos, eu quero receber as orações, eu quero morar no céu, mas eu vou ser cristão ao meu modo, eu vou ser cristão do meu jeito. Ninguém venha me dizer como é que eu devo ser crente, eu vou ser crente do meu jeito. Quando o homem viu aquele que estava inadequadamente trajado, disse: como entraste aqui não tendo veste nupcial? Amigo, atente para esta palavra, amigo. De fato, aqueles desconhecidos que foram convidados se tornaram amigos ao serem convidados, foram feitos amigos. Meus irmãos, a Bíblia diz em Efésios que nós éramos estranhos ao pacto de Deus. Nós não judeus estávamos entregues às paixões e ao pecado, éramos estranhos à aliança, não sabíamos das promessas, estávamos espiritualmente mortos. Deus, entretanto, nos está convidando. Deus quer fazer de nós amigos dele, muito embora nós estivéssemos distantes. E se um homem agora chega diante de Deus e diz: eu vou ser cristão, mas a meu modo, esta pessoa é uma ingrata. Esta pessoa tem um espírito de rebeldia, sequer ela considera para consigo o amor de Deus. E assim era aquele homem. Muito embora tenha sido feito amigo daquele homem,
que não o conhecia, muito embora tivesse sido tratado como amigo, estava lá inadequadamente vestido. E o que falou com ele ainda disse: amigo, por que tu estás trajado deste modo? Como quem diz: eu te fiz meu amigo e tu me afronta. Eu te tratei como um amigo e tu zomba de mim. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem emudeceu, ficou mudo. De fato, o que poderia ele dizer? Tendo Deus lhe tratado tão bem, para trazer para o sentido real da parábola, ou dentro da parábola, tendo o homem da festa o tratado tão bem, sendo ele tão ingrato, que tinha ele para dizer? Ele emudeceu, ele ficou calado. Há muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja e querem ser crentes ao seu modo. Um dia estas pessoas comparecerão diante de Deus no juízo e Deus vai dizer: amigo, amiga, por que tu não estavas como deveria estar? Por que não me seguiste como deveria me seguir? Estes vão ter que calar naquele dia. A Bíblia diz que toda boca vai estar calada no juízo. Ninguém vai arguir contra Deus nada, irmãos, porque Deus fez tudo pelo homem. O homem rebelou-se contra Deus, mas Deus lhe fez a promessa de redenção. O homem zombou dessa promessa, mas Deus deu a lei para ele sentir o seu pecado e ver como era valiosa a promessa de redenção. Deus, irmãos, enviou os profetas para prenunciarem o advento do Messias. Por fim, Deus enviou seu Filho e ele morreu por nós na cruz do Calvário. Deus tem enviado os seus discípulos a pregar, tem nos dado os seus oráculos no Novo Testamento. O Espírito Santo foi enviado à terra para acompanhar os pregadores e atrair pessoas a Cristo. Deus tem feito tudo para salvar a humanidade, mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você resistir, você vai ser condenado, e no dia do juízo vai ter que emudecer, vai ter que ficar mudo. O que você poderá alegar contra Deus? O que você poderá dizer a Ele? O que você pode reivindicar dEle que Ele não tenha feito por você? Aquele homem emudeceu, o homem da parábola, e ele foi amarrado e lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. É isso que é o inferno. Trevas exteriores, aqui há uma redundância. Todas as trevas são exteriores à luz. Trevas é a ausência de luz, a escuridão é a ausência de luz, o inferno é a ausência de Deus. Deus não se manifesta de modo pessoal no inferno, por isso ele é escuridão, ele é exterior à presença de Deus. Os que hão de ser lançados no inferno, diz a Bíblia, serão banidos da face de Deus e da glória do seu poder. Lá eles não serão consumidos definitivamente, mas padecerão por toda a eternidade, rangendo os dentes e chorando, porque não encontrarão sentido para a vida lá, porque não terão os meios pelos quais se esquecem de sua desgraça, como tem aqui, como a bebida, a festa, a cachaça, a prostituição, as drogas. No inferno o homem vai encarar o que tem dentro de si e não terá para onde fugir. O inferno é o vazio eterno, é a escuridão perpétua. Haverá choro e ranger de dentes. Eu quero te dizer uma coisa: seja crente para morar no céu, mas seja crente ao modo de Deus e não ao seu modo. Eu estou aqui nessa noite para dizer que não há salvação sem submissão, não há salvação sem entrega, não há salvação que não seja segundo o modo de Deus. Os judeus não se submeteram à justiça de Deus, porque quiseram fazer sua própria justiça, e por isso foram condenados. Você não pode escolher o modo de ir para o céu. Há um só caminho, é o Senhor Jesus Cristo, e há um só modo de você entrar neste caminho, é pelo arrependimento e pela fé. Não há outro modo. A porta é estreita e apertado é o caminho. Só tem um modo de entrar por ele, é se arrependendo dos pecados, é crendo no Senhor Jesus Cristo
Cristo, lutai e porfiai por entrar pela porta estreita, porque poucos a encontram, e é ela que conduz a vida. Alguém diz, mas pastor, você não prega que a salvação é pela fé e não pelas obras? Prego e continuo a dizer. Mas a fé pela qual o homem é salvo é uma fé, irmãos, que não está situada numa parte do homem, mas ela é uma fé que está situada em todo o homem. E eu vou tentar explicar melhor as minhas palavras. A fé é um ato de personalidade, não é um ato emocional. A emoção é uma parte do homem. Não é um mero ato volitivo, a vontade é uma parte do homem. Não é um ato intelectual, o intelecto é uma parte do homem. É um ato de personalidade, é uma atitude de personalidade. É a convergência do homem por inteiro na direção de Deus. A fé pela qual somos salvos, irmãos, é uma identificação nossa por inteiro com Jesus Cristo. Ele me substituiu lá na cruz, Ele morreu em meu lugar. Ele compareceu diante do Pai como se fosse eu. Quando Ele morreu, eu não estou mais condenado por Ele ter morrido, porque Ele morreu em meu lugar. Para Deus é como se lá eu tivesse morrido, e Deus não vai condenar o morto. Quando Ele ressuscitou, nele eu ressuscitei para ser uma nova criatura. Entende? A fé pela qual somos salvos é a fé pela qual eu entrego o meu ego à morte. Eu entrego o que sou à morte na cruz de Cristo. Eu aceito a morte de Jesus por mim, aceitando-me morto na sua morte. Eu aceito a sua ressurreição a meu favor, aceitando-me incluso na sua ressurreição. Note, a fé é uma identificação com Cristo. Primeiro foi Ele que se identificou comigo, tomando sobre si os meus pecados, sofrendo como se fosse eu, e ressuscitando ao terceiro dia. Agora sou eu que pela fé vou ao encontro dele para me identificar com ele. Aceito-me morto na sua morte, aceito-me incluso na sua ressurreição, e morre tudo que eu sou, velho homem, e na ressurreição de Cristo surge em mim uma nova criatura. A fé é uma identificação completa. É a imersão de todo o ser do homem em todo o ser de Deus. É como o profeta que foi orar por aquela criança que estava morta e debruçou-se sobre ela, colocando mão sobre mão, boca na boca, e ele começou a soprar na criança. E quando ele começou a soprar na criança, o fôlego dele entrava no pulmão da criança. O sopro dele ia irrigando de ar o pulmão, e a criança começou a viver, aquela criança que estava morta. Meu irmão, ser crente é deixar Jesus se debruçar sobre nós, é mão a mão, pé a pé, e Ele começa a soprar a vida em nós. Salvação é uma identificação com Cristo, é quando o homem abomina o que ele é e quer ser Cristo, e quer que Cristo seja nele. Ele quer identificar-se com Jesus. Ele entrega-se por inteiro a Cristo. A fé é uma atitude de personalidade, pela qual o homem mergulha em Cristo e sai uma nova criatura. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Alguns julgam que a fé é uma coisa intelectual, está só na mente. Como se fosse possível a mim admitir que Jesus ressuscitou, morreu, e pronto. Isso não interfere na minha vontade, isso não interfere nas minhas emoções, não interfere em mais nada do meu ser. A pessoa continua vivendo como vivia, ela apenas admite as verdades doutrinárias do cristianismo. Isso não é fé. Isso é um assentimento mental, mas não é fé. Não aquela fé pela qual somos salvos. Há alguns que julgam a fé como uma mera emoção, como se a fé sequer precisasse ser compreendida pelo intelecto, ou interferir na nossa vontade, era apenas um impacto emocional. Alguns, quando ouvem falar o nome de Jesus, dizem que sentem uma emoção, mas se você perguntar a ele quem é de fato Jesus, ele não sabe nem dizer. É uma questão de emocionalismo, essa fé não salva.
Jesus falou daqueles que foram assemelhados na parábola do semeador à rocha que recebeu a semente. A semente começou a brotar, suas raízes se formaram, mas como ela estava sobre uma rocha, não conseguia penetrar na rocha. E devido ao sol e por não ter raiz, a semente secou. Jesus disse: estes são aqueles que não têm raiz em Deus. Recebem a palavra com muita alegria, com muita euforia, ou seja, a palavra atinge a emoção deles. Mas eles somente acreditam por algum tempo, porque é uma mera experiência emocional inconstante. Quando vem a tribulação, Jesus disse, eles se escandalizam, eles se desviam. Há outros que veem a fé como uma coisa meramente da vontade, como se crer em Jesus fosse ter força de vontade para seguir o seu exemplo. A pessoa diz, bem, ter fé é o seguinte, é eu saber como Jesus foi e me esforçar para ser como ele foi. A maior parte das religiões do mundo veem a fé como uma devoção voluntária, ou seja, uma devoção da vontade. Uma coisa relacionada à força de vontade. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 2:13 dos legalistas, cuja espiritualidade aparente consistia apenas em rigor ascético, esforço da vontade. Colossenses capítulo de número 2 e versículo de número 23 diz assim a palavra de Deus: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, note, voluntária quer dizer da vontade, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo fala de certas práticas de alguns grupos, que têm alguma aparência de sabedoria e de humildade, muito embora não tenha valor nenhum para a espiritualidade. Tudo consiste em devoção voluntária, em ascetismo, em rigor, em moralismo hipócrita. Meus irmãos, pela vontade humana, ninguém vai recuperar-se, porque o pecado danificou a vontade que é indisposta para com Deus. A vontade humana natural, quando se professa religiosa, ela não busca de fato a Deus, ela busca para o homem apenas uma reputação de religioso, porque a vontade natural é indisposta para com Deus, a vontade natural está corroída pelo pecado. Nós não estamos aqui propondo que você mude de vida por sua força de vontade, por seu esforço pessoal, por suas autodeterminações. Você é pecador, sua vontade é a vontade de um homem pecador. E não é por ela que você vai erguer-se na direção de Deus. A fé não é uma questão de força de vontade. A fé não é uma questão de emoção sentida. A fé não é um assentimento da mente a verdades. A fé não se aloja em parte de nós. A fé, irmãos, é uma atitude do homem integral. É a abertura do homem por inteiro para Deus. Por isso que eu tenho reiterado domingo após domingo, que a fé não pode ser localizada num tempo, bem, eu tive fé tal dia. A fé não fica num determinado dia, eu não posso falar, bem, eu tive fé nesse dia. A fé, irmãos, é um modo de vida, o justo viverá pela fé. A vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé, diz Paulo, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé é um modo de andar, não andamos por vista, mas andamos por fé. Sim, nós temos que crer em Jesus para ser salvos. Mas a fé pela qual somos salvos envolve o arrependimento. Porque a fé salvífica é a fé pela qual eu recebo de Deus um novo coração. E eu não posso ter de Deus um novo coração a não ser abominando este coração que agora tenho. Isso é o arrependimento. O arrependimento é a vontade de despojar-se dessa vida velha.
É quando o homem abomina o modo como ele está naturalmente, separado de Deus, inclinado ao pecado. Quando o homem se arrepende, é que ele está pronto para, em fé, receber de Deus um novo coração e uma nova vida. Mas a fé, irmãos, é a imersão de toda a personalidade do homem em Deus. Por isso a fé não é uma coisa inerte, a fé é uma coisa ativa. A fé, irmãos, não é uma coisa seca, ela é vibrante. A fé mexe com tudo. A fé faz a vontade incendiar de zelo. A fé faz a emoção saculejar. A fé, irmãos, faz a minha mente aderir à verdade cristã. A fé mexe com o homem integral. A fé empurra o homem na direção de Deus. Eu tenho fé quando pela palavra de Deus eu sei da salvação. O Espírito me convence de que em Cristo há salvação. Me atrai e eu me deixo atrair por inteiro. A fé é uma convergência do homem para Deus. A fé é quando o homem se deixa levar pelo Espírito na direção de Deus. Por isso a fé redunda no encontro do homem com Deus. A fé faz o homem andar com Deus na terra. É essa fé pela qual o homem é salvo. Sem ela ninguém é salvo. Aquele da parábola que compareceu à festa vestido inadequadamente é semelhante àquele que diz: eu vou ser cristão ao meu modo. Vou professar as doutrinas cristãs, vou talvez me emocionar com elas, mas eu não quero receber de Deus um novo coração. Eu não quero ser igual aos outros, eu não quero ser fanático como esses crentes. Eu quero ir para a igreja, eu gosto dos cultos, mas eu não quero ser radical como essas irmãs. Eu quero mais uma coisa calma, moderada. Eu não quero isso. É o homem que comparece até a festa. Ele quer o banquete, mas vai vestido inadequadamente. Deus diz: amigo, como é que tu entraste aqui? Sem veste nupcial. Meus irmãos, nós não podemos ser crentes ao nosso modo, mas ao modo de Deus. Eu quero dizer que este velho homem em ti tem que morrer. Este velho homem que não abdica de sua vontade própria. Este velho homem que quer ser regido por seus próprios princípios. Este velho homem que quer fazer sempre a sua vontade. Ele tem que morrer na cruz de Jesus Cristo. E tem que surgir em ti um novo homem. Uma nova vestimenta. Uma nova vestimenta. Deus quer te dar a veste nupcial para tu estares nas bodas do Cordeiro. Quantas pessoas, irmãos, um dia comparecerão diante de Deus e vão se julgar como crentes na presença de Deus, mas Deus vai dizer: nunca vos conheci. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a Bíblia diz o seguinte, do versículo 21 ao 23. Mateus capítulo de número 7, do 21 ao 23, diz assim a palavra de Deus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em Lucas, no capítulo de número 13, a Bíblia também fala de muitos que hão de ser frustrados naquele dia. Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo 23. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde sois.
Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Meus irmãos, aqueles que querem ser crentes ao seu modo, irão ser frustrados naquele dia. Se você quiser participar do banquete sem estar com a veste nupcial, saiba que você não vai comer do banquete de Deus. É preciso um arrependimento. O grande problema, irmãos, é que os homens acham que podem continuar vivendo a sua vida ao seu modo e Jesus vai acompanhá-los em tudo que eles fizerem. Uma das coisas que me causa horror em nossos dias são certos programas de rádio onde a pessoa está fazendo programa, e eu me refiro a programas evangélicos, e a pessoa diz assim: você está aí me ouvindo? Deus quer lhe ajudar nessa causa que você tem. Às vezes é uma causa desonesta, mas a pessoa fica falando como se Deus estivesse disposto a ajudar os que estão ouvindo a grama, seja lá o que for que eles forem fazer. Como se Deus estivesse aprovando tudo, querendo ajudar todo mundo de todo jeito. As pessoas têm Deus como um instrumento para obter êxito. Bem, Deus está do meu lado, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. Eu quero lhe dizer uma coisa: há muitos projetos seus que não estão dando certo, é porque Deus está resistindo. E se alguns estão dando certo, isso não quer dizer que Deus esteja lhe aprovando. Deus resiste ao soberbo. Deus não está sempre do nosso lado, não. Ele resiste ao soberbo. Dá, porém, graça àquele que é humilde. Mas as pessoas acham que Deus vai estar com elas em todo momento, principalmente aqueles que se professam cristãos. A Bíblia conta em Lucas 2:44 que Maria e José vinham voltando de um certo lugar e já se havia passado um dia de caminhada sem que Jesus estivesse com eles. E eles pensavam que Jesus estava entre os parentes e conhecidos. Às vezes eu fico me perguntando como Maria e José puderam ser tão displicentes ao ponto de passar um dia pensando que Jesus estava com eles sem estar. E Jesus era menino, tinha 12 anos. E Maria e José, de repente, sentiram a falta de Jesus, procuraram Jesus entre os conhecidos, entre os parentes, e não o encontraram. A Bíblia diz que eles presumiam que Jesus estava com eles, estavam despreocupados, pensando que Jesus estava com eles. Há muita gente assim, irmãos, no mundo, que anda despreocupadamente dizendo: Jesus está comigo, Jesus está andando comigo, está no meu negócio, Jesus vai comigo, está comigo. Eles estavam até alegres, psicologicamente estavam confortados, como se Jesus estivesse com eles, mas Jesus não estava. Há muita gente que está confortada, como se Jesus estivesse com ela, mas Jesus não está. O seu estado psicológico de alegria não é prova da objetividade da presença de Jesus com você. Alguns dizem: eu vou para essa religião porque lá eu tive tanta alegria. O seu estado psicológico não é prova de que Jesus está com você. Sua alegria pode ser ilusória porque você julga que Ele está sem que esteja, assim como Maria e José julgavam que Ele estava sem que Ele estivesse. E eles então foram procurar Jesus e o encontraram no templo. Jesus estava dialogando com os doutores da lei. E eles disseram: Jesus, como é que tu nos deixaste? Jesus disse: olhe, eu deveria estar aqui mesmo, cuidando dos negócios do meu Pai. O que eu quero te dizer, meu irmão, é o seguinte: se você quiser encontrar Jesus, Ele vai estar cuidando dos negócios do Pai, não dos teus.
As pessoas presumem que Jesus está no negócio delas, mas Jesus está nos negócios do Pai. Se você quer estar com Jesus, vá procurá-lo nos negócios do Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: por que eu deveria seguir a vocês? Por que eu deveria estar cuidando dos negócios de vocês? O meu lugar é aqui, é cuidando dos negócios do meu Pai. Meus irmãos, se nós quisermos Jesus, vamos nos envolver com os negócios de Deus e não presumir que Deus está sempre nos nossos negócios. Aleluia! Quando Jesus foi às bodas de Caná, Maria disse: Senhor, está faltando vinho. Como quem está dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Deus não vai fazer as coisas na hora que você quer, Ele vai fazer as coisas na hora dEle. Não é Deus que vai se sujeitar à sua hora, é você que tem que se sujeitar à hora de Deus. Jesus transformou água em vinho, sim, quando chegou a sua hora. Quando chegou a sua hora, não na hora em que quiseram. Eu quero lhe dizer isso: só há salvação na submissão. O seu ego tem que morrer. Você tem que se submeter. Você tem que se submeter para ser salvo. Submetei-vos e sede salvos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, você tem que se dobrar. Você tem que se dobrar, meu querido ouvinte. Se você quiser ser salvo, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele disse: quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Quem aborrecer a sua vida neste mundo, por amor de mim, preservá-la-á para a vida eterna. Aleluia. Alguns dizem que quando Jesus falou que era tão difícil um rico entrar no céu quanto um camelo passar por um buraco de uma agulha, Jesus estava falando das portas dos fundos da cidade de Jerusalém, que eram chamadas de agulhas, porque eram muito estreitas. Quando a pessoa entrava pela porta da frente, ela era muito aberta. Mas quando os israelitas perdiam uma batalha, eles ficavam tão envergonhados que não queriam entrar pela porta da frente. Aí entravam pelas portas do fundo de Jerusalém. Eram portinhas pequenininhas. E para o camelo passar por elas era uma dificuldade. Eles tiravam as coisas de cima do camelo, limpavam o camelo, tiravam todas a sela, qualquer coisa que tivesse em cima e começavam a empurrar o camelo até ele passar. Eu quero lhe dizer uma coisa: com as tuas bagagens tu não vai entrar não. Quem quiser entrar no céu com bagagem não vai entrar não, irmãos. Tem que entrar sem nada e acreditar que lá tem tudo. Quem chegou para Jesus e disse: eu te sirvo, deixa eu primeiro fazer isso. Jesus disse: não serve. Porque já devia ter resolvido tudo quando veio me procurar. E não ter vindo me procurar para ainda deixar alguma coisa pendente para resolver. Meus irmãos, Jesus disse: quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Eu quero dizer uma coisa: ninguém vai entrar no céu a não ser que ame a Jesus de todo o coração, alma e entendimento. Você não vai entrar no céu pensando em Jesus apenas em algumas horas, não. Só vão entrar no céu, irmãos, aqueles que estão incendiados de amor por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus entrou na casa de um fariseu e de repente, enquanto ele estava lá, uma mulher entrou, caiu aos pés dele, começou a chorar, e ela molhava os pés de Jesus com as lágrimas, enxugava com os cabelos. O fariseu religioso ficou espantado e disse: o que é isso? Essa mulher é uma pecadora, que fanatismo é esse? Está agarrando teus pés, chorando, limpando com os cabelos. Jesus disse: quando eu entrei na tua casa, tu não me lavaste os pés. Essa mulher com as suas lágrimas lavou-os. Jesus disse: tu não me enxugaste com uma toalha, ela me enxugou com os cabelos. Tu não me deste ósculo, mas desde que ela entrou aqui não cessa de me beijar. Jesus disse: eu disse a ela
perdoado te são os teus pecados. E a quem muito é perdoado, muito ama. E Jesus olhou para o fariseu e contou uma parábola. Um homem devia a outro tanto, o outro devia a outro mais. O homem perdoou os dois. Qual dos dois vai amar mais aquele homem? O fariseu disse: aquele que tinha a dívida maior, que obteve perdão maior. Pois Jesus disse: pois essa mulher me ouviu dizer a ela: perdoado te são os teus pecados. Irmãos, não vai entrar no céu gente indiferente a Jesus. Quem entrar no céu vai cair aos pés dele, vai chorar e vai dizer: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia! O céu é um lugar de fervor. O céu é um lugar onde de manhã, de tarde, de noite se diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O céu é um lugar onde se dá glória a Deus e ao Cordeiro para todo sempre. Lá não haverá sol, porque a glória de Deus vai refugir por toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! Essa religião morta, fria, mecânica, cerimonialista, ritualística, não vai te levar a parte alguma. Mas a fé viva no Senhor Jesus Cristo, uma fé que incendeia o coração, uma fé que faz a alma saltar de alegria. Esta fé, irmãos, que mexe com o homem por inteiro, que o converge inteiramente para Deus, é a fé que vai conduzir o homem para o céu. É a fé que opera pelo amor, como diz o apóstolo Paulo. Aleluia! O homem tem que nascer de novo. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Pastor, tem que ser diferente para entrar no céu. Tem que ser mais do que diferente, tem que nascer de novo. Entretanto, não mais da carne nem do sangue, mas sim nascer do Espírito. Não estamos falando em reencarnação, estamos falando de um coração novo. Estamos falando da mente de Cristo dentro de ti. Tem que tirar a roupa velha e tem que colocar a veste nupcial. E tem que colocar a veste nupcial. Louvado seja Deus. Quando Jesus disse a Nicodemos: é necessário renascer, é necessário nascer de novo, Nicodemos disse: como pode ser isso? Talvez muitos aqui estão perguntando: como pode ser isso, pastor? O que é isso? Se não é uma questão de força de vontade, se não é uma questão de mudar de religião, o que é isso? Como pode ser isso? Como é que acontece isso? Eu não vou poder te responder, mas eu quero te dizer uma coisa: se creres, verás a glória de Deus. Tu tens que te arrepender dos teus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, mas como Ele vai fazer isso? Não me pergunte. E nem você precisa saber, não é você que vai fazer isso em si próprio, é Deus que vai fazer em você. Você pergunta hoje como Nicodemos, como pode ser isso? Maria também perguntou quando o anjo disse que viria sobre ela o poder do Altíssimo, para que no seu ventre fosse gerado o Filho de Deus. Ela disse: como pode ser isso? Se eu não conheço o varão, como é que eu vou dar à luz um filho se não conheço o varão? O anjo então disse: para Deus nada é impossível. Sabe o que foi que Maria fez? Se submeteu. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Entendeu? É isso que eu quero te dizer. Tu tem que se submeter, tem que baixar a cabeça. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem que baixar a cabeça e receber o jugo, meu irmão. Tem que ser servo de Deus. Submetei-vos e sede salvos nessa noite. Jesus só é salvador daquele que o tem por Senhor. Você só pode ser salvo se entregar o seu coração a Jesus Cristo nessa noite. Se entregar o coração a Jesus Cristo nessa noite. O filho pródigo, da parábola do filho pródigo, disse ao seu pai: dá-me adiantadamente a parte da minha herança, vou-me embora.
O pai lhe deu a parte da herança e ele foi, se gastou os seus bens dissolutamente, até que já não mais tinha bens. Seus amigos o abandonaram, ele foi cuidar de porcos. Assim é o que o homem tem feito. Deus deu ao homem a vida. E o homem diz, eu quero minha vida, Senhor, mas tu fica longe. Como aquele filho pródigo disse, me dá logo a parte da herança. Ora, irmãos, você só recebe uma herança quando o seu pai morre. Se aquele homem pediu a herança antecipadamente, ele estava dizendo ao pai, te considero morto. É o que os homens têm feito, têm recebido a vida, a existência de Deus, e têm dito, agora Deus, sai da frente. Sai da frente, tu estás morto para mim, eu vou viver do meu jeito. Eu quero viver do meu jeito. Aquele filho pródigo foi para outra cidade, sabe por quê? Porque naquela cidade onde ele morava, se ele fosse fazer o errado, o povo ia dizer, como é que pode o filho do fulano de tal fazendo isso? Ele foi para longe onde ninguém o conhecia. Tem muita gente assim, irmãos. Ele sai do ambiente religioso para ninguém dizer como é que tu é crente e está fazendo isso, como é que tu se diz cristão ou católico e está fazendo isso. Então ele vai para longe. Para que ninguém fale dele, vai para a terra estranha. O homem não quer que lembrem a ele de que ele veio de Deus. Quando começam a discutir sobre Deus, sobre Jesus, ele diz, não vamos falar desse assunto. Sobre religião, ninguém discute. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre aquilo. Ele não quer ser lembrado de que é filho de Deus. Aquele filho pródigo foi para longe, gastou tudo dissolutamente. Mas o prazer do pecado dura pouco. Depois vem o vazio. Quando o pecado passa, vem a miséria que ele deixa como resíduo. Depois que aquele homem gastou tudo, ficou sem nada, os amigos se foram, tudo se foi, e ele ficou cuidando de porcos. Mas naquela hora ele lembrou-se. Ele disse, até um empregado de meu pai vive melhor do que eu. E ele caiu em si, diz a Bíblia. E disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me pelo menos como um dos teus servos. Tem gente que quer aceitar Jesus, dizendo, Jesus é o seguinte, eu sou teu filho, me deixa em paz, que filho tem direito de fazer o que quer. A visão de filho da modernidade. Mas ninguém vai ser salvo querendo vir a Deus como filho. Você vai ser tornado filho se vir a Deus como servo. Quem vem a Deus como filho não é recebido. Quem vem como servo é recebido como filho. O filho pródigo não diz, bem, eu vou voltar, ele é meu pai, eu sou filho dele, ele vai ter que me aceitar do meu jeito. Ele não disse isso. Ele disse, eu pequei contra ele. Mas eu vou dizer, recebe-me como um dos teus servos. Filho, eu não posso mais ser, mas pelo menos como um dos teus servos. Você quer ser crente ao seu modo, você quer ser cristão ao seu modo. Não tem salvação para você. Se humilhe. Pare de ser vaidoso, soberbo, orgulhoso. Caia em si. Descubra que você é um miserável. Admita que você é pecador. E caminhe para Deus de cabeça baixa e diga, Senhor, eu sou miserável. Pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me um dos teus servos, submetei-vos e sereis salvos. O filho pródigo foi voltando para casa, humilhado, roupa suja, rasgada. Mas o pai o avistou de longe. Correu ao seu encontro, diz a parábola, o abraçou e o beijou. Mandou que lhe colocassem no corpo a melhor roupa. Deus quer tirar a roupa do velho homem de ti e te dar a roupa do novo homem. Deus quer tirar o coração velho e dar um coração novo. Deus quer te fazer nascer de novo. E o pai celebrou uma festa para o filho. O outro filho disse, mas pai, este filho teu te abandonou. Como é que tu faz uma festa para ele? E o pai disse, ele estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Em Zacarias capítulo de número 3, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Livro do profeta Zacarias. Capítulo de número 3.
do 1 ao 5. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Josué, o sumo sacerdote, estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é Jesus. Anjo aqui, não entenda como ser angelical. O anjo é o mensageiro. Jesus é Deus e é mensageiro de Deus Pai. Inclusive, no versículo de número 2, o anjo do Senhor é chamado simplesmente de Senhor. Este anjo do Senhor é Jesus. Josué está diante dele, segundo o versículo de número 1. E Satanás está ao lado de Josué, diz a Bíblia, para se lhe opor. O diabo não está do lado de Jesus, está do lado de Josué. O diabo não se opõe a Jesus, se opõe a Josué. Eu não estou querendo dizer que o diabo não procure atrapalhar a obra de Deus, não. O que eu estou querendo dizer é que o diabo nada pode fazer contra Jesus. Jesus é Deus. O diabo sabe que contra Deus nada ele pode fazer. Ele não fica do lado de Jesus se opondo a Jesus, não. De fato, quando Jesus esteve na terra, ele investiu contra Cristo, porque Cristo estava como homem. E o diabo sabia que até que ele morresse na cruz, ele tinha que se limitar à nossa condição. Mas o diabo não pode investir contra Jesus, Deus. Ele sabe que não há condições para isso. O diabo não quis tomar o lugar de Deus, como mitologicamente alguns pensam. O diabo não pode tomar o lugar de Deus. O diabo quis o culto que os anjos prestavam a Deus. O diabo não quis lutar contra Deus, ele quis tomar o culto que os outros anjos davam a Deus para si. O diabo investiu contra os outros anjos, derrubando todos eles, trazendo-os a si. Mas o diabo não fez nada contra Deus, não pode atingir a Deus. Deus, é inatingível. O diabo não vai agir contra Jesus, ele não pode. Ele está do teu lado, ele quer acabar contigo. Não é com Jesus, não, é contigo. Com Jesus ele iria tentar se pudesse, não pode. Mas ele quer acabar contigo, ele está do teu lado agora. E eu, pela palavra de Deus, estou colocando Jesus diante de ti. Há uma luta nesse momento. Jesus está na tua frente e o diabo está do teu lado para se opor. A minha palavra hoje é: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Não escute o que ele está lhe dizendo, escute o que a palavra de Deus diz. O diabo hoje está dizendo no teu ouvido: deixa para amanhã. Quem sabe se tu vais viver até amanhã. O diabo está dizendo: se tu aceitar Jesus hoje, e aquele pecado e aquele outro, como é que tu vai conseguir deixar? Como pode ser isso? Para Deus nada é impossível. Submetei-vos e sereis salvos. O diabo está se opondo. Se tu escutá-lo, vai sair daqui perdido. Mas se tu ouvires a Jesus e dizer: Satanás, sai daqui, e aceitar a Cristo como teu Salvador, hoje Deus vai te tirar as vestes sujas. E Ele vai dizer: passou de ti a tua iniquidade. Ele vai te dar vestes limpas. Ele vai te dar um novo coração, para que tu compareças às bodas do Cordeiro, para que tu um dia estejas com Jesus lá no céu. Vamos ficar de pé nessa noite. Irmão Cleiton. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará.
e o mais Ele fará. Ó, quão glorioso esse dia para mim. A paz do céu encheu meu coração. A paz do céu. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Ó, quão sublime este dia pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão bondoso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando a culpa das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Ó Deus, que Teu Espírito caia neste lugar agora, Senhor. E que Ele convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele atraia vidas a Jesus, meu Senhor. E que cada um se entregue a Cristo nessa noite para a redenção de sua alma. Em nome de Jesus. Nessa noite eu pergunto: quantas pessoas nesse lugar dizem, pastor, ouvi a palavra de Deus? Eu quero dizer nesta noite sim a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero saber que meus pecados foram perdoados. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Onde você estiver, faça como eu estou fazendo agora. Levante sua mão e nós vamos orar pela sua vida. Deus abençoe. Glória a Deus. Temos uma pessoa. Glória a Deus. 2, 3. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês nesse momento. Vocês que levantaram suas mãos. Quem mais quer entregar o coração a Jesus? Aleluia! Pessoas estão vindo. Se você quer se reconciliar com Deus, vem agora. Nós vamos orar também por você. Aleluia! Se há pessoas aqui afastadas e que hoje querem se reconciliar com Deus, vem aqui à frente. Aleluia! O céu vai brilhar nos corações essa noite. Nessas vidas que estão aqui na frente, Satanás perdeu. Graças a Deus. Quem mais quer entregar a vida a Jesus? A luta continua aí no seu lugar. Não dê ouvidos ao diabo. Entrega teu coração ao Senhor. Levante sua mão onde você estiver aí no seu lugar e alguém virá com você aqui à frente. Onde você estiver, dê um sinal com a sua mão, como eu estou fazendo agora. E quem estiver próximo a você virá com você aqui à frente. Quem mais quer entregar o coração a Jesus? Quem mais? Pergunte a quem está do seu lado, meu irmão, se a pessoa não quer entregar hoje a vida a Jesus, ser uma nova criatura. Você que não é crente, não perca esta oportunidade. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, junte-se a estes, por quem nós vamos orar agora. Aleluia! Vamos orar a Deus nesse momento. Ó Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, como é maravilhosa a Tua palavra. Como é grande a Tua salvação. Ó Deus, nesse instante, perdoa os pecados destes que vieram aqui à frente
que, meu Deus, se submetem ao senhorio de Cristo. Apaga-lhes, Pai, as transgressões, meu Deus, e concede-lhes um novo coração, novidade de vida. Aqueles que estão se reconciliando, perdoa-lhes, ó Pai, o afastamento de Tua graça. Nesse momento, meu Deus, apaga pecados, tira as vestimentas sujas e dá uma nova vestimenta, meu Senhor. Dá um novo brilho à alma, faz habitar nos corações a Tua salvação. Escreve o nome destes no livro da vida. Que agora, meu Deus, sejam em Cristo Jesus uma nova criatura. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. Podeis voltar aos vossos lugares. Que o Senhor Deus vos abençoe. Os irmãos, ao final, peguem o nome dessas pessoas, para que nós posteriormente façamos visitas. Vamos cantar mais uma vez, irmão Cleiton. A paz do céu encheu meu coração. Tem gente que vai cantar diferente isso agora. Aleluia! A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Ó, quão sublime este dia pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que Cristo eu vi, e o coração lhe entreguei. Ó, quão bondoso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando a culpa das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Aleluia! Glória a Deus!